Neste breve estudo, buscamos alcançar o entendimento da palavra do Altíssimo para que ela, qual farol, continue a iluminar as nossas vidas e assim possamos achar a graça do Todo-Poderoso se vivermos conforme o seu conselho de vida. Com essa palavra poderosa a orientar os nossos caminhos, estamos certos de encontrar a chave da vida e a solução para todos os problemas do ser humano neste mundo. Visamos assim estabelecer uma relação próxima entre a instrução, ensino dado ao homem por Yahweh, o Pai, a sua Torá e as palavras dos profetas do Altíssimo, bem como os ensinamentos que nos foram dados por Yeshua HaMashiach e seus apóstolos, pois todos estes homens agiram debaixo da orientação do Espírito Santo do Pai. É, pois, através das instruções e ensinamentos do Alto e Sublime que devemos servi-lo, não só com temor e tremor, mas também com alegria e confiança, pois a sua instrução e conselhos são a verdade, luz, vida, caminho santo e justiça. O maior exemplo para nós centra-se no Filho, pois Yeshua HaMashiach é a Torá viva. Este estudo é muito importante, pois muitos falsos mestres proliferam por aí ensinando aos seus rebanhos que 1. A lei é só para os judeus, 2. Que Yeshua cumpriu a lei por nós, e que 3. Yeshua pregou a lei na cruz. Como veremos, todos esses argumentos não passam de falsidades facilmente desmontadas através do que ficou escrito para o nosso ensino. Fomos alertados para estes falsos mestres, que mais não são que obreiros da mentira, servos dos inimigos das almas. São os tais que foram acusados pelo mestre de não entrarem e nem deixar os outros entrarem no reino. Antes de mais, vamos centrar a nossa atenção em várias passagens bíblicas que nos demonstram que a lei de Yahweh é eterna e o mandamento é santo, justo e bom, e que o Filho, Yeshua e seus discípulos viveram em obediência a todos os preceitos do Altíssimo. Isaías 51, 4-8. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, a Torá, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei, a minha Torá. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbei pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. O que esta profecia do Eterno nos diz é que a salvação do Eterno durará para sempre e que a sua justiça, a sua Torá, não será abolida. Estes são as duas coisas imutáveis pelas quais o Eterno jurou, Hebreus 6, 17 e 18. Aquelas de que nos fala Isaías 8, 16 e 20, e pelas quais os salvos herdarão a vida eterna, Apocalipse 14 e 12. Poderíamos ficar por aquelas palavras do Eterno e não necessitaríamos de buscar na sua palavra qualquer outras que corroborem, pois o que nos foi legado através de Isaías seria suficiente para termos respeito, temor e verdadeiro entendimento da vontade do Eterno. Corroborando o que o Eterno nos deixou escrito no livro de Isaías, lembremos agora o papel do servo sofredor, Yeshua, cujo retrato profético nos foi dado também pelo profeta Isaías, capítulo 53. Diz-nos a palavra que ele tinha a lei do Pai no seu coração e que ensinou a grande congregação. Salmo 40, versículo 7 a 11. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça nas grandes congregações. Eis que não retive os meus lábios. Yahweh, tu o sabes. Não escondi a justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Yahweh, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Por isso Yeshua
disse que não veio abrogar, abolir, revogar a lei ou os profetas, mas cumprir a vontade do Pai. Mateus 5, 17 e 18. Pois se ele mesmo não mandasse sem repreensão em todos os preceitos e juízos do Pai, ele não poderia ter se constituído como o Cordeiro de Yahweh, sem mácula, que tira o pecado do mundo, e por isso mesmo o seu sacrifício não poderia ser aceito no trono da majestade. E se o seu sacrifício não tivesse sido aceito pelo Pai, seria vã a nossa esperança. Falando dos justos, o salmista declara, Salmo 37, 30 a 31, a boca do justo fala sabedoria, a Torá do Eterno, Deuteronômio 4, 5 e 6. A sua língua fala do juízo, a lei de Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Uma vez que já pudemos estabelecer sem margem para dúvidas que Yeshua HaMashiach viveu em total obediência a todos os preceitos do Pai, a sua Torá e os profetas, e que por isso mesmo ele deve ser o nosso exemplo na forma como devemos conduzir a nossa vida neste mundo, vamos então andar como ele andou. 1 João 2, versículos 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarde a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Sim, ele instruiu-nos para andarmos nos seus mandamentos. João 14:15, João 15:14, 1 João 1:3 a 7. Se nos desviarmos deste santo caminho, estaremos a ser rebeldes e, como sabemos, o destino final dos rebeldes é a destruição. Mas dirão ainda alguns, o que é preciso hoje é guardar os mandamentos de Cristo. Este é mais um falso argumento, lançado por alguns para confundir as pessoas menos versadas no conteúdo bíblico. Vejamos, quais são os mandamentos do Messias, senão os mesmos que o Pai entregou quando se manifestou no Monte Sinai? Yeshua viveu e ensinou estes mesmos preceitos de vida, não criou nem ensinou mandamentos novos, senão os que já existiam, as veredas antigas de que nos fala o profeta em Jeremias 6,16. Não nos deixemos então enganar pelos falsos obreiros e pelas sutilezas de Satanás, que procura desviar da verdade todos aqueles que querem chegar ao Altíssimo e aos seus preceitos de vida eterna para se salvarem. João 8, 31, 32, Yeshua dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Só a palavra da verdade nos pode libertar dos erros doutrinais, do pecado e da iniquidade. De resto, este é o papel da Torá, mostrar-nos o pecado para que nos desviemos dos caminhos da morte. Perguntou Pilatos a Yeshua, o que é a verdade? Claro que a pergunta de Pilatos foi feita no entendimento mundano, porém a verdade do Eterno é a sua Torá e não é a verdade do mundo. Salmo 149, 142, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Nesta passagem vemos com clareza que as palavras justiça e verdade apontam para a mesma coisa e representam somente a lei, a Torá, dada ao homem por Yahweh através de Moisés. A sua proposta de vida, ler também Salmos 119, 144, 151, Isaías 51, 8, Daniel 9, 24. Assim Tiago nos fala da lei perfeita da liberdade em Tiago 1, 22 a 25. Ao lermos Daniel 9, 24, ficamos com a certeza de que a Torá será de novo reabilitada e universalizada após a vinda do rei Yeshua, quando ele reinar desde Sião sobre todas as nações da terra. Ali vemos que a iniquidade, a transgressão da Torá, será expiada e que a justiça do Eterno será finalmente conhecida, pois de Sião sairá a lei para todos os povos, como nos é ensinado em Isaías 2, versículos 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Yahweh no cume dos montes, e se elevará por cima dos outreiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte de Elohim, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, a sua Torá. Porque de Sião sairá a lei, a Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear.
Tudo isto virá a ser em breve uma realidade no reino milenar de Yeshua e os seus escolhidos após o seu regresso glorioso, e, se dúvidas ainda houvessem sobre a intemporalidade da Torá do Todo-Poderoso, vemos que Yeshua disse que os céus passarão, mas a sua palavra não passará. Como já antes apontamos, esta mesma palavra é um dos dois pilares da salvação dos homens em todos os tempos. Até no futuro reino celestial habitará a justiça. Sim, Yahweh jurou por si mesmo que tais pilares são imutáveis. Isaías 8, 16, 20. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A prova da validade intemporal da Torá e do testemunho de Yeshua encontramos ainda nas palavras da revelação de Yeshua em Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Em quem vamos, então, colocar a nossa confiança? Nos homens ou no Eterno? A resposta é óbvia. Só a sua palavra nos pode instruir no caminho que devemos trilhar para alcançarmos a vida verdadeira por Yeshua. Já depois da ressurreição, Yeshua apareceu perante seus discípulos e se manifestou a eles. Revelou-lhes, então, o que acerca dele estava escrito nas Escrituras, pois são elas que dele testificam. Lucas 24, 44 a 47. E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Torá, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Yeshua padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Desde então começou o evangelho do reino e da salvação por Yeshua a ser pregado a todas as gentes em todo o mundo, sendo os gentios a partir de então chamados à salvação por Yeshua. Esta obra foi crescendo ao longo dos séculos e chegou até nós hoje, depois de muitos terem revelado a sua fé e fidelidade, pagando com a própria vida o testemunho que deram. Dos fiéis nos fala Hebreus capítulo 11. No tempo da sua visitação, foram poucos de Judá que se aperceberam da importância vital da presença e do gesto de Yeshua. Poucos compreenderam quem ali estava entre eles, e mesmo os que o esperavam foram tocados pelo Espírito Santo, como foi o caso do sacerdote Simeão, Lucas 2, 25 a 32. Segundo as profecias, a eles mesmos lhes foi colocado um véu à frente dos olhos e nos seus ouvidos, para que vendo não compreendessem e ouvindo não crescem. Mas eles virão a ser curados na segunda vinda de Yeshua, o Rei Eterno. 2 Coríntios 3, 14 a 18. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual o véu foi por Cristo abolido. O que foi abolido foi o véu, e não chamado Velho Testamento. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O véu que ainda permanece sobre o entendimento de muitos de Judá, em particular os judeus ortodoxos que ainda não aceitam que Yeshua veio cerca de 2000 anos atrás, é a falta de compreensão do plano do Altíssimo para fazer chegar a sua salvação a todos os povos da terra. Por isso, só quando o rei vier e mostrar as feridas que conserva nas suas mãos, só então entenderão e lhe será retirado o véu. Então chorarão amargamente como os que choram pela morte de um filho unigênito. Zacarias 12:10. A tradução de João Ferreira de Almeida tem induzido muitos ao erro, sobretudo no seio das congregações evangélicas. Para clarificar este assunto, leiamos a tradução bíblica judaica completa de David H. Stern, que nos dá uma melhor compreensão destas palavras. 2 Coríntios 3, 14 a 18. Além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles, enquanto leem a antiga aliança. Não lhes foi esclarecido, pois apenas pelo Messias o véu é removido. Até hoje, sempre que Moshe é lido,
o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para Adonai, o Criador, o véu é removido. No texto, Adonai significa o Espírito, e onde está o Espírito de Adonai, aí é liberdade. Por isso, todos nós, com a face descoberta, vemos a glória do Senhor como em um espelho, e estamos sendo transformados à imagem dele, de um grau de glória ao seguinte, por Adonai em Espírito. Entendemos assim que o que foi removido não foi a palavra do Eterno contida na antiga aliança, nem o poderia ser, pois a palavra do Todo-Poderoso é eterna. Assim, quando nos chegamos a ele e a seu filho Yeshua, o que é removido é o véu que ali nos obscurecia o entendimento da mesma palavra. Se muitas congregações ditas cristãs ainda hoje erram nesta matéria, é porque o Espírito do Eterno não está no seu meio para lhes revelar a verdade. Por isso compreendemos que ainda hoje grande parte dos filhos de Judá ainda espera a vinda do seu Messias. Sim, ele virá em breve como libertador, e o véu que lhes obscurece o entendimento será então retirado. João 5, 45 a 47. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Sim, este Salvador estava há muito anunciado por Moisés e por outros profetas. Deuteronômio 18, 15 a 18. Yahweh teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste a Yahweh teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz de Yahweh teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então Yahweh me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta, Yeshua, do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras, a minha Torá, na sua boca. Salmo 40, versículo 7 a 11. E eles lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas eles não o escutaram, nem o compreenderam, porque lhes foi posto um véu sobre o seu entendimento. Por isso não compreenderam as palavras de Moisés. O mesmo se passa hoje. Muitos dos chamados cristianismos dos nossos dias não compreendem o propósito do Altíssimo. E nós, será que já compreendemos e executamos a sua vontade, a sua Torá nas nossas vidas? Longe disso, pois vivemos no tempo da apostasia do fim, o tempo em que Yeshua mesmo disse: Quando eu for porventura, acharei fé na terra? Quando Yeshua relata a parábola do rico e do pobre, e em visão o rico diz, e disse ele, o rico: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Qual foi a resposta que Yeshua colocou como sendo a de Abraão? Eles têm os Moisés e os profetas, ouçam-nos. E hoje, por que é que ainda tantos que recusam ouvir Moisés e os profetas do Altíssimo, quando Yeshua disse textualmente que não veio abrogar a lei e os profetas, Mateus 5, 17 e 18. Porque nas palavras de Moisés e dos profetas estão contidos os preceitos da vida eterna de Yahweh, a sua Torá, a lei perfeita da liberdade que nos fala o apóstolo Tiago. Lei a que ele se opõe. Yeshua manifestou-se após a sua ressurreição, dando testemunho dessa mesma ressurreição a muitos. Exemplo, Lucas 24, 14 e 15. E hoje, quantos há que ainda não reconhecem aquele a quem o Pai enviou, sofreu, morreu e foi ressuscitado? Muitos. Mas temos outro exemplo muito interessante e que muitos distorcem. Trata-se das 4 regras da congregação de Jerusalém estabeleceu como princípios básicos para que os prosélitos, que estavam a ser convertidos do paganismo e da idolatria, dessem provas que já tinham abandonado essas práticas abomináveis aos olhos do Eterno, e então pudessem entrar e partilhar os ensinamentos nas congregações e sinagogas. Atos 15, 19 e 20. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue.
Esta decisão, que saiu do concílio dos apóstolos reunidos em Jerusalém, visava limpar o coração dos que haviam sido recentemente convertidos a Yeshua, vindos do mundo da idolatria pagã, onde era prática corrente fazerem ofertas aos deuses através de várias práticas erradas, nomeadamente a prática da prostituição reinante nestes tempos pagãos, o consumo de carnes oferecidas aos deuses que continham o sangue dos animais ali sacrificados, e até o consumo do próprio sangue e outros tipos de práticas erradas contrárias à sã doutrina do Altíssimo. E para que esses novos convertidos não ficassem somente pela erradicação dessas palavras erradas, eles então, em cada Shabat, iriam aprender a Torá, iriam ouvir e aprender as palavras de Moisés, que é a vontade do Eterno, para que eles servissem de guia para suas vidas renovadas em Yeshua HaMashiach. Então, uma vez que já não andavam na idolatria e nas suas práticas erradas, já podiam conviver nas sinagogas com os restantes irmãos para serem então lavados pela palavra do Eterno que era estudada em cada Shabat. Quando dizemos que muitos falsos ensinadores torcem este ensinamento, estamos a referir-nos à sua deliberada abstenção da leitura do verso 21, que explica a forma como os novos convertidos deviam aprender sobre o Eterno. Leiamos então esse verso, que faz parte integrante dos versículos 19 e 20, para podermos compreender o contexto. Atos 15 e 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, quem o ensine, e em cada Shabat é lido nas sinagogas. Os contorcionismos que alguns fazem para não terem de ensinar a lei, a Torá, ao povo, serão julgados com severidade por terem rejeitado a santa e eterna Torá do Elohim e ensinarem a mentira nas suas congregações. Muitos falam em nome do Cristo, mas recusam-se a andar como ele andou e a ensinar o que ele ensinou, afastando-se assim dos preceitos eternos do Pai, a sua Torá. Responderão todos por isso. Marcos 7, versículos 6 a 8. E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Hoje, para muitos, a letra da lei mata, e com este slogan mal retirado da palavra, passam uma esponja sobre todo o ensinamento espiritual do Eterno, que deveria constituir o padrão para a vida de todos os que buscam servir a Ele e andar como Yeshua andou. São como aqueles acerca dos quais a palavra nos diz: não entram e até impedem os outros de entrar no reino. Leamos o que diz Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 3, 15 a 17, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, o Taná, porque naquela época ainda não existia o Novo Testamento, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Yeshua HaMashiach. Toda escritura que é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, instruir na lei, na Torá do Eterno, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sim, a letra pela letra mata, pois sem o Espírito do Eterno nunca teríamos a possibilidade de a compreendermos, mas é o Espírito Santo do Eterno que nos possibilita a compreensão desta mesma letra. A letra desdobra-se em revelações extraordinárias para todos os que estudam e creem naquele que entregou através do seu servo, principalmente quando estudam a palavra à luz do fundamento e contexto hebraico da mesma. Rematamos com as palavras de Yeshua quando muitos desses falsos ensinadores apelarem para ele na sua vinda gloriosa, clamando terem realizado muitas maravilhas em seu nome. Mateus 7, 21 a 24. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que guarda os seus mandamentos, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, a anomia, a transgressão da Torá. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Paulo vai ao ponto de nos dizer em Romanos 3,31: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, mas nem mesmo assim os falsos mestres abdicam dos seus ensinamentos errados.
Insistimos, Yahweh Deus deu-nos gratuitamente duas coisas pelas quais devemos ser salvos e que se completam. Ele jurou por si mesmo que seriam imutáveis, Hebreus 6, 17 e 18, Isaías 8, 16 e 20. E estas são as duas dádivas pelas quais os fiéis alcançam a remissão de seus pecados e a salvação, a vida eterna. 1. A sua lei, Torá, com todos os seus preceitos de vida abundante e eterna. E 2. A vida e o testemunho do seu Filho amado, o sangue da aliança eterna derramada por Yeshua HaMashiach.